Olá, meus irmãos, um bom dia para todos, na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para trazer o devocional de todos os dias, um pedacinho do maná dos céus. Estamos procurando falar sobre depressão, meus irmãos. Eu não sei quanto dia eu vou falar sobre isso, mas hoje eu gostaria de trazer em pauta livro de João, capítulo 14, verso 27. Está escrito assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exaltarei, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem de mim. Muito bem, amados, diletos irmãos, o que tem essa palavra com depressão? O que existe de depressão nesta mensagem de hoje? Primeiro, precisamos entender que Jesus fala sobre paz. Quem tem paz não tem depressão. Jesus é o príncipe da paz. Estar em Jesus é estar em paz. Paz tem um significado tremendo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. A paz significa shalom, que significa prosperidade, bem-aventurança. Então, Cristo é o nosso shalom, é a nossa paz. Cristo é que nos foi dado para ser a paz em nossa vida. Na pessoa bendita do próprio Espírito Santo, Cristo habita em nós. Ele habita em nós, Ele nos assiste em nossas fraquezas, com gemido inexprimível. O apóstolo Paulo explica em Romanos 8, verso 26, Paulo nos afirma categoricamente que o Espírito Santo é o provedor de nossa alegria, gerando paz em nosso interior. Ele diz que o Espírito Santo nos assiste em momento das nossas fraquezas, com gemido inexprimível. O Espírito Santo é o provedor de nossa felicidade, de nossa alegria. É através do Espírito Santo de Deus que nós obtemos paz, aquela paz interior. Se o Espírito Santo gera paz em nosso interior, então nada pode destruir a nossa felicidade. Eu percebo então que a minha circunstância não tem nada a ver com a minha paz. Porque o que gera a minha paz, ele está dentro de mim.
é o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro de mim, no meu interior, no meu homem interior. Então, as expectativas da minha vida, ter uma vida saudável, ter uma vida de paz, ele está no meu homem interior. Ele está dentro de mim. Ele está na minha alma. O Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós que somos servos de Deus. Então ninguém tem o poder de tirar ou controlar a minha paz interior. Ninguém pode destruir a minha felicidade se o Espírito de Deus habita em mim. Se o Espírito de Deus, ele está no meu homem interior. Quando digo meu homem interior, é o espírito humano. Então, esse meu homem interior se torna o meu eu principal. Não é o meu corpo. Não é o físico, mas o meu homem interior que deve dominar, que deve estar, é a minha verdadeira essência. Então eu e o Espírito Santo é que temos total controle sobre tudo o que estará acontecendo, tanto o meu interior, e ninguém pode me ferir acima do que eu possa permitir. O que fazem comigo não é de nenhuma importância. A importância está no que eu vou fazer e do que eu estarei lidando, da maneira como estarei lidando com aqueles que fazem comigo. Se ninguém pode controlar a minha essência, a minha natureza interior, que é a minha natureza oriunda de Deus, então eu sou o Senhor das minhas emoções, e a circunstância não pode me atingir. Logo não serei um candidato à depressão. Logo não serei um candidato à ansiedade. Logo não perderei o sono, não serei um candidato a ter insônia. Então nós temos, amados, que compreender que se o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos decidir. O salmista, ele diz: a minha língua é a pena de um destro escritor. O que ele quer dizer com isso? Ele usa a língua dele para profetizar. Ele usa a boca dele para profetizar. Ele começa a falar com a sua própria alma. Ele diz: minha alma, por que você está abatida? Por que você se abate dentro de mim? Espera em Deus. Então, ele começa a conversar com o seu homem interior. Quantos de nós deveríamos fazer isso? Nós temos observado que há 3 tipos de pessoas na vida. Aquelas que se submetem e são controladas pela circunstância. E as que se neutralizam, não permitindo o controle, mas não reage a elas. E os que promovem a sua própria circunstância. Aqueles que promovem suas próprias circunstâncias são aquelas que se deixam ser que venha se submeter ao controle do Espírito Santo de Deus. Esse tipo de grupo são os que não permitem serem controlados por ações exteriores, pois ela possui a maior força no seu interior. A maior força do universo está no interior dessas pessoas que não se permitem serem
subjugada ou ser controlada por ações exteriores. Então, quando nós nos submetemos ao Espírito de Deus, Ele não deixa nos entrar em depressão ou em angústia. Podemos até ser atacados. A Bíblia nos conta a história de Davi, rei de Israel, que antes de ser rei foi ungido por Samuel. E logo após ele receber a unção, ele enfrentou a maior das batalhas da sua vida. Ele enfrentou o filisteu. O rei Saul havia perdido a unção que estava sobre ele. Deus havia retirado o Espírito Santo que habitava sobre a vida do rei Saul. E o rei Saul era um dos homens temível, guerreiro de batalha. E quando o Espírito Santo de Deus saiu da vida dele, ele se tornou um covarde. Ele se acovardou diante do desafio dos filisteus. Saul, o rei que nada fazia, mesmo com a aparência de quem não aceitava a condição, ele não agia. Por quê? Porque ele se acovardou. Ele não tinha mais no seu interior a presença do Espírito de Deus. E Davi, então, depois de ser ungido por Samuel, ele criou suas próprias circunstâncias. Ele reagiu, matando o gigante filisteu que antes comandava a circunstância de Israel nos dias de rei Saul. Então, amados, diletos irmãos, se nós muitas vezes não tomamos a atitude de assumir a nossa condição de filho de Deus, nós poderemos ser igual ao rei Saul. O rei Saul, ele foi ungido por Samuel. A unção ainda permanecia sobre ele, mas a presença do Espírito não mais permanecia. Se eu e você permitir que outros criem e comande a circunstância da nossa vida, ficaremos sempre à mercê do controle dos outros. E a nossa vontade será dominada por outras pessoas. Se eu permitir que outros controlem a minha vida, eu serei com certeza uma pessoa infeliz e propensa à depressão. Eu não posso permitir que outros determinem o meu potencial, que anule o meu potencial. Posso até ouvi-los, posso até esperar que eles me ataquem, posso até estar muitas vezes numa condição de aparente fragilidade. Mas a última análise tem de ser da minha parte. Lembra que você foi ungido por Deus para ser filho de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Quando Davi se apresenta para desafiar o gigante filisteu, as opiniões dos irmãos de Davi e Saul a respeito dele era de que ele não tinha possibilidade, que ele não sairia vivo dali. Mas Davi não se deixou levar com as atitudes. Ele assumiu o controle. E ao assumir o controle, ele mudou a história da vida do povo de Israel. Ele iniciou um novo tempo para ele e para todo o povo de Israel.
Então, amados, diletos irmãos, nós aprendemos que ninguém pode influenciar a nossa vida, ninguém pode nos levar a fracasso, ninguém pode determinar a nossa vida. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ou nós nos submetemos e ficamos estáticos, subjugados aos espíritos depressivos, à angústia, à ansiedade, e acabamos sendo derrotados, ou reagimos e partimos para a vitória final. Você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes está enfrentando uma depressão, está enfrentando uma luta, uma tristeza em sua alma. Você perdeu a expectativa pela vida, a esperança de ter uma felicidade. Ouça essa palavra. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Reconheça em todo o seu caminho e Ele endireitará a sua vereda. Não seja sábio o seu próprio olho. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, versos 5 e 7. Então, acredite, você pode superar. Jesus disse: eu vos dou a paz. Não vos dou como o mundo dá. Não se atemorize. Não fique assustado. O gigante pode se agigantar diante de você. O sintoma da depressão pode vir sobre você. Você pode até se sentir triste. Nós somos seres humanos. Mas se a paz, o príncipe da paz está dentro de você, através do Espírito Santo, a paz de Cristo, para a qual também todos os filhos de Deus foram chamados, essa paz que nos une em um corpo, que determina o que irá ocorrer dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, essa paz que nos liberta. Veja o que está escrito no livro de Colossenses 3, verso 16 e o versículo 19, até o versículo 16. Versículo 15 até o 16. E a paz de Cristo, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vosso coração, e sede agradecido. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cântico espiritual, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Só é possível cantar louvores, hinos, salmos, cântico espiritual louvando a Deus se estivermos livres da tristeza. Então, por isso, precisamos ter a paz de Cristo dentro do nosso homem interior. Então, se Cristo habita dentro de nós, nós fomos chamados para ter paz. Você e eu, junto, ligado um ao outro, formarmos um corpo em Cristo. E ao formarmos um corpo em Cristo, então essa paz deve dominar o nosso coração. E quando esta paz domina o nosso coração, devemos ser agradecidos. Devemos agradecer a Deus por ser alvo da sua paz. Então, para encerrar, amado, vou ler mais um versículo em Romanos 8, verso 26. E da mesma maneira também, o Espírito Santo
Ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. É momento de oração. Senhor meu Deus, Pai amado, eu quero orar, Pai, por pessoas que estão passando por lutas, enfrentando problemas, depressão, angústia, ansiedade, vida sentimental destruída, vida familiar totalmente, muitas vezes, na ruína, meu Deus. Casamento que se desfez. Esse teu servo que foi acometido por uma enfermidade, um lúpus, um HIV, um vírus que se instalou no organismo desse teu servo, dessa tua serva, trazendo a ele uma ansiedade, uma angústia profunda em sua alma. Muitas vezes foi acometido, ó Deus, por um câncer, por uma leucemia, um diabetes, um problema de pressão, Pai. Ou mesmo tem, Pai, um problema hepático, um problema renal. Ou tem enfrentado, meu Deus, síndrome de pânico, ou até mesmo, ó Deus, insônia. Eu oro, ó Deus, por esse meu irmão, por essa minha irmã, pedindo, Senhor, que o Senhor o abrace, que o Senhor conceda a paz dentro do homem interior, dentro da alma. Que teu Espírito venha testemunhar ao Espírito desse meu irmão, que ele é comprado, lavado, redimido, purificado no sangue de Cristo Jesus. E que a nossa vitória é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Que a nossa vitória se concretiza ao aceitarmos o sacrifício expiatório de Cristo Jesus. E ao entrarmos nesse vivo caminho ofertado pelo teu amado Filho, Senhor Jesus, então nós tornarmos filho do Senhor. E ao Filho cabe todas as bênçãos espirituais que o Senhor concede nas regiões celestiais. Sabemos, ó Deus, que enquanto estivermos na terra, enfrentaremos lutas, dificuldades, levante do inimigo, o inimigo tentando nos distrair, desviar-nos o foco. Mas se nós tivermos o Espírito habitando dentro de nós, o Espírito estará orando por nós, com gemido inexprimível. Eu oro, meu Deus, pelas pessoas acometidas pelo Covid, Pai, que atestaram positivamente que estão com esse mal no seu organismo. Então, Deus, tenha misericórdia, sopra sobre a vida deste teu servo a cura, a libertação. Eu oro pelo meu genro Rodrigo, que estará repetindo o exame hoje, Pai. Sexta-feira eu estarei fazendo o exame e espero, Deus, estar liberto deste mal. Ó Pai, a minha vida te pertence, a minha alma, o meu espírito. Eu sou templo e morada do teu ser. Então, que o Senhor trabalhe dentro do meu interior. Eu apresento todos aqueles que estarão abrindo este áudio de ministração, de oração, Pai, para que a tua glória e o teu Shekinah se manifeste na vida deste meu irmão, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.